dizer não para o seu filho? Seu filho é capaz de ouvir o não? Eu devo responder construtivamente? Como que eu posso fazer isso? O seu filho aceita o não? Faz birra, faz manha, se joga no chão? Isso faz sentido para você? Você já presenciou esse tipo de comportamento ou tem dificuldade em falar não para o seu filho? Pois é, a gente vai falar sobre isso e muito mais. Se inscreve aí no nosso canal que eu vou trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Pois é, pessoal, como responder construtivamente para as nossas crianças diante do comportamento, do não, das dúvidas, dos questionamentos dela. É muito fácil a gente responder algo para a criança porque ela nos pergunta e nos questiona o tempo todo. Existem coisas que é fácil a gente dizer sim, outras não. Por exemplo, a criança chega para você e fala: posso brincar com o tablet? É tranquilo você dizer sim se estiver no momento adequado. Mas, por exemplo, se a criança chega para você e fala: mãe, deixa eu assar um bolo? Já fica mais complicado de você responder um sim, né? Aí você já vai pensar na questão do manuseio do forno, da limpeza da cozinha, do manuseio dos ingredientes. Já se torna um pouco mais difícil você responder o sim prontamente. Então, assim, quando a gente responde construtivamente, quando a criança faz um pedido, existe uma oportunidade da gente ajudar a criança a construir as emoções dela, porque pode vir como resposta um sim ou um não. Então a criança vai se construir mediante a nossa resposta. É muito importante nós, enquanto adultos, nos basearmos, a nossa primeira resposta ser baseada em como a criança faz a pergunta para a gente. Por exemplo, se a criança faz uma pergunta de uma forma educada, você vai agir de forma a reforçar este comportamento no seu filho. Parabéns, gostei da forma como você executou essa pergunta, é bacana o jeito que você me pediu isso, então vamos analisar se é possível a gente realizar a sua solicitação. Porém, se a criança te faz uma pergunta de uma forma rude, de uma forma áspera, de uma forma ríspida, você não deverá responder para a criança da mesma maneira como ela te perguntou. Ou seja, você precisa responder essa criança de uma forma educada, ser educado no trato com a criança e apontar para a criança que a forma como ela realizou esse questionamento, essa pergunta, não foi bacana, não foi legal, você não gostou, que o comportamento dela não foi agradável. Dessa forma, além de você mostrar para a criança que não foi bacana, você está educando ela para efetuar uma futura pergunta de uma forma mais tranquila, uma forma mais educada. Um outro apontamento que vocês devem fazer é ouvir o questionamento do seu filho. Então você precisa reservar um tempo para ouvir o que seu filho está te pedindo. E aí quando você escuta, você vai mostrar para ele que você está compreendendo aquilo que ele está te questionando. E aí vai haver uma probabilidade de aceitar, o seu filho vai desenvolver uma probabilidade de aceitar a sua resposta ou não, porque você mostrou para ele que você está ouvindo, que você está compreendendo o questionamento e aí você está mostrando, né, o sinal de que pode ser sim ou não. Então, independente da resposta, a criança ela já vai estar pronta a aceitar, a ser empática com a sua resposta. Por exemplo, olha filho, a gente pode verificar qual a possibilidade de fazer, eu adoraria descobrir isso com você, porém precisamos estudar tal coisa. É uma maneira de você mostrar para o seu filho que a possibilidade da realização de algo pode ser positiva ou negativa. Uma outra dica é você fazer uma pausa antes da sua decisão na resposta. Por quê? Uma breve pausa
frente a um questionamento do seu filho, dá chance de você pensar na sua resposta e, além disso, você vai enviar uma mensagem para o seu filho de que você está pensando naquele questionamento que você fez. E as respostas mais consistentes que você, enquanto adulto, dá para a criança, vai ajudar essa criança a formular futuramente alguma maneira de pedir as coisas. Então você vai estar contribuindo com a forma da criança formular perguntas. Mas e quando você precisa dizer o não? Como você deve agir? É muito difícil nós, enquanto pais, dizermos o não, porque a gente nunca quer ver o nosso filho triste, mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre as crianças conseguem tudo que elas querem, porque não dá. Então, como que eu vou dizer o não pro meu filho? Primeiramente e mais importante, dê primeiro o motivo antes de dizer o não. Você vai explicar para a criança o porquê que não dá para fazer determinada coisa. Isso vai fazer com que seu filho entenda a situação. Por exemplo, olha filho, não vamos no carrossel agora porque nós não temos tempo, então nós iremos amanhã. Você explicou para o seu filho por que vocês não vão fazer determinada coisa e possivelmente num outro dia, ou por que não dá para ser feito. Enfim, você está explicando o motivo antes de o não, porque se você fala o não inicialmente, a criança não vai te dar nem ouvidos do motivo, tá? Quando você tomou a decisão de dizer não para o seu filho, não mude de ideia. Por quê? Se ele entender que o não é definitivo, ele vai estar sempre teimando com você e ele vai estar sempre agindo de forma que você vá ceder. Ou seja, ele vai entender que se ele estiver agindo mal, se ele tiver com um comportamento mal e você dizer não, ele vai entender como um reforço de que da outra vez ela cedeu, então eu posso continuar agindo da mesma maneira que eu vou conseguir o que eu quero. E isso, né, não é adequado, né? Se existir a possibilidade de você oferecer alguma outra coisa, né, é interessante. Por exemplo, eu não posso isso agora porque é muito caro, mas depois a gente faz. Ou filho, agora a gente não pode comprar um lanche porque é muito caro, mas a gente pode fazer em casa. E isso tudo a gente pode trabalhar com o nosso filho, por exemplo, antes mesmo de sairmos de casa. Então a gente pode determinar algumas regras ou negociar com essa criança antes de sair de casa, já explicando os motivos que dá ou não, e aí este não fora de casa não vai ter tanto problema, né? E sempre dá um feedback construtivo para o seu filho. De que forma? Se ele aceita quando você diz o não, fale para ele, olha filho, parabéns, eu estou gostando da forma como você está aceitando a não possibilidade de algo. Que bacana, você entendeu os motivos que não dá pra gente fazer determinada coisa ou não comprar determinada coisa, porque você já explicou anteriormente para a criança e a criança está entendendo, então você deve reforçar esse comportamento positivo na criança, né? A criança ser capaz de aceitar um não, ela é uma habilidade social e emocional muito importante, porque ela ajuda na autorregulação da criança. O que é isso? A criança vai se entender, ela ouviu não, ela é instinto, ela tem aquela vontade de fazer a birra, mas a partir do momento que você começa a trabalhar isso com a criança, ela vai entender que ela é capaz de, quando ouvir o não, ela fala, opa, dá para continuar. E
e ela vai lidar melhor com as decepções, né? E você, enquanto pai, enquanto adulto, você vai se sentir mais assertivo neste processo. A melhor maneira de evitar dizer não é reduzindo a quantidade de não que você diz. E de que forma que a gente pode reduzir essa quantidade de nãos? Primeiro, a gente pode estabelecer algumas regras básicas com o nosso filho. Por exemplo, conversar com ele para que ele para que ele saiba o que você espera dele, né? E as regras sobre pedir as coisas. Então você já vai determinar para o seu filho, olha, nós vamos ao mercado, as nossas regras são essas, quando a gente voltar, se você se comportar, a gente vai fazer isso, isso, isso. Então assim, você já vai estabelecer algumas regras em relação ao não, para que quando você saia com o seu filho, para que quando aconteça determinada coisa, você já discutiu com a criança sobre este comportamento. Então não haverá a necessidade de não, né? Quando for pertinente a você em relação a essas regras já estabelecidas com o seu filho, você diz o sim, né? Mas isso só se for pertinente a você, porque cada caso é um caso, cada situação é uma, cada acordo e cada regra é um. Então isso é algo bem particular e individual de cada um, tá? E negocie com o seu filho ao invés de dizer não, mas você só vai negociar com a criança se ela estiver pronta para negociar e se comprometer com essa negociação, porque caso contrário não vai funcionar. Por exemplo, olha, eu concordo da gente fazer determinada coisa, mas se você agir dessa forma, eu concordo em comprar um carrinho para você no seu aniversário porque você está se comportando bacana e você entendeu que agora eu não tenho condição de comprar, então eu vou te dar no seu aniversário. Então você está negociando com a criança este não. Um apontamento que eu tenho para fazer para vocês é que as crianças elas aprendem a prever o sim por experiências anteriores. Então significa que você precisa dizer um sim consciente e prestar muita atenção quando você responde o sim para o seu filho. Eles são muito astutos, tá? E aí, Alessandra? Meu filho me pediu alguma coisa, como que isso acontece, né? Então, assim, o comportamento da criança em relação aos pedidos, ele se diferencia de acordo com a idade. As crianças, elas costumam se comunicar, de uma forma simples. E muitas vezes dizer o não para uma criança menor, isso pode gerar um ataque de birra, de choro, a criança se jogar no chão. Quem já viu o nosso vídeo sobre birra, eu falo bastante essa questão do não nesse vídeo, então dá uma olhadinha lá no nosso canal. Então esse processo da criança ser explosiva, isso é mais normal com as crianças pequenas, porque elas ainda estão desenvolvendo o processo de autorregulação, de conseguir se manter e ainda estão desenvolvendo uma linguagem para negociar com você enquanto adulto. As crianças já na fase escolar, elas já começam a desenvolver essa linguagem que eu falei anteriormente. E aí ela começa a desenvolver argumentos convincentes para que você deixe ela fazer alguma coisa ou ter alguma coisa. E aí quando você diz o não para essa criança que já adquiriu esta linguagem, ela fica menos desapontada, ela fica, ela fica, isso mesmo, menos desapontada, e é muito menos provável que ela tenha esse ataque de raiva, de birra, que uma criança menor pode desenvolver ao ouvir o não. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi relevante para vocês, se inscreve aí no canal e deixa nos comentários perguntas e sugestões ou dúvidas sobre este conteúdo e outros conteúdos.